Eu esqueci de um detalhe, né? Eu tenho a tese, a tabela da cadeia de frequência, eu tenho o teorema que eu chamo de propósito estabelecido, mas é uma equação, é uma minimização de uma equação matemática, que na verdade é a solução lógica estabelecida pela soma da variável, né? Eu digo que o ser humano é simplesmente uma soma de variável, eu explico a constante. E tem uma coisa que eu mencionei no outro vídeo, mas eu não expliquei. Eu tenho a habilidade de acompanhar toda a estrutura do meu inconsciente e, quando eu era adolescente, eu ficava escrevendo tudo que eu pensava para eu ver um padrão. Quando eu vi um padrão, para. Não. Quando eu vi um padrão, eu comecei a acompanhar o meu inconsciente e meu inconsciente começou a se transformar em pré-consciente e consciente, né? Porém, além dessa técnica, o que acontece? Eu antes, quando eu tinha sentimentos, eu ficava perguntando o que eu estou sentindo? Estou sentindo tal sentimento. O que está acontecendo? Essas coisas, transferências de indivíduos, circunstâncias, situações, objetos e objetivos. Tá, cataloguei. O que eu fiz? Eu fiz todas essas coisas. Então, a soma dessas variáveis irão determinar qual é o propósito estabelecido dentro do meu inconsciente. O que o meu inconsciente está alimentando. Se o meu inconsciente se sente feliz, é porque tudo está alimentando o que eu treinei. Se o meu consciente está com raiva, é porque está alimentando tudo que eu perdi. E se eu estou sentindo tristeza, é porque meu inconsciente não está sendo alimentado ou está sendo alimentado demais também, né? Porque existe o inverso dos sentimentos. Então, eu desenvolvi minha tese completamente com 17. Eu pratiquei 2 anos a minha tese sobre a leitura do meu inconsciente e eu estava lendo o inconsciente de todas as pessoas. E o que acontece? O Leonardo até falou sobre a série Mentalista. Eu sou exatamente igual o cara do Mentalista, ou pior, né? E eu quero entender o porquê que ele pouco se importa com as pessoas, mas existe a história antes do Mentalista trabalhar para a polícia e depois, né? E ali na história antes ele era uma pessoa falsa. Eu sempre fui muito falso na minha adolescência, né? E depois eu não sou falso. Como falo, eu bato de frente com qualquer pessoa, né? Por exemplo, tem uma doida que estava me perseguindo, ela foi até mandada embora, né? Essa doida que estava me perseguindo, ela era extremamente territorialista. A melhor estrutura de tortura para ela era fingir que ela não existia, né? Se ela fica igual um bicho gritando pro território, você fingir que esse bicho não existe, é uma tortura extrema para esse bicho, né? Uma equação invertida. Mas voltando a todo o questionamento estrutural lógico, né? Eu disse que construí totalmente minha tese com 17, terminei ela com 19, e assim, eu estava criando um mega de um banco de dados da mente das pessoas e eu sempre fazia igual a série Mentalista. Eu chegava, você pensa isso, você está sentindo aquilo, e não sei o que tal, mas eu uso regra de três, eu uso matemática, né? E eu sempre utilizei transferência, né? Eu via quais as palavras que as pessoas usavam para construir a consciência da pessoa, né? E aí eu começo a ter uma outra coisa até que gostaria de falar aqui com você, Leonardo. Um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, eles não vão falar, eles vão ouvir, né? Porém, eu falando, eu queria uma preposição matemática porque eu sei a, o que a minha fala, o meu comportamento está construindo, né? É, se eu falar demais, a pessoa não vai acompanhar, ela vai se sentir mal, né? E a reação dela ali vai demonstrar partes do inconsciente dela. Se eu não falar tal coisa, a forma que eu me posicionar é uma estruturação lógica. Eu como falo,
eu tenho todo o discernimento da estruturação lógica. Eu disse para vocês, eu não tenho quase inconsciente, eu não tenho quase inconsciente, eu tenho só pré-consciente e consciente, né? Porém, isso gera um desequilíbrio que eu preciso estar sempre exercitando minha mente constantemente. E infelizmente, uma forma de exercitar minha mente é ficar brincando com o consciente das pessoas, com o consciente, com o inconsciente e com o pré-consciente das pessoas, mas eu tento não fazer isso de forma agressiva, né? Eu tento, tipo, me travestir de um anjo, de um demônio, né? E aí eu fico soltando palavras ao vento, assim, tal coisa. A pessoa, mexeu no meu inconsciente. Tal coisa, mexeu no meu inconsciente. Mas de forma bem homeopática, bem devagar, bem de leve. Mas voltando à questão aqui em si, né? Como fala, eu me comporto igual um louco, Leonardo falando exacerbadamente, porque eu tenho um domínio total da minha técnica, né? E eu consigo filtrar rapidamente todas as reações da pessoa e eu começo a arquivar, né? E eu criei um mega de banco de dados na minha adolescência e eu terminei esse mega banco de dados no YouTube, né? O YouTube foi o meu maior projeto de assimilar a inteligência dos espécimes e eu fico brincando. Até canais grandes aqui que me assistem até hoje ou que estão me assistindo, muitas vezes eu faço tabela de frequência com vocês, mas eu nunca demonstro a amostra para vocês não ficarem com medo, né? Eu demonstro algumas coisas, né? E algumas pessoas eu gosto, eu exercito e eu, tipo, tem um canal no YouTube que ele é totalmente libertário. Eu gosto de assistir o conteúdo dele, então eu comento como se fosse um fã. Tem um outro que, tipo, eu oriento. Algumas vezes, esse cara que é libertário, que eu sou meio fã dele, às vezes eu comento alguma coisa necessária para a estatística que ele faz, né? Porém, eu tenho todos os dados desse indivíduo, mas eu tento nunca responder junto com esse indivíduo para ele não ficar assustado, né? Porque é descomunal a escala que eu assimilo a informação das pessoas, né? E eu até assustei porque eu falei algumas coisas lá e ele confirmou. Ele tinha falado, provavelmente ele era professor, provavelmente tem uma outra coisa que eu vi nesse indivíduo. Eu até disse faz muito tempo que ele é uma pessoa que pensa muito rápido também e as pessoas não se sentem. Eu até comentei que mulher não consegue controlar excessivamente esse indivíduo, porque essa pessoa é uma pessoa perfeccionista e tal, mas eu não quis nem dar muito detalhe para essa pessoa não ficar chateada, né? E espero que ele não acompanhe todos os meus vídeos, porque é uma equação sobre equação que eu faço aqui. Mas voltando aqui à questão, né, que eu estava até respondendo o Leonardo, como posso dizer para você, eu até queria ser um anjo ou um demônio, né? Porque é extremamente fascinante a habilidade mental que eu tenho, né? Porém, o que acontece? Eu sou toda uma estrutura lógica e intelectual que está sempre se remoldando e adaptando e evoluindo e melhorando e aplicando lógicas, técnicas, teorias, equações o tempo inteiro para a equação primária é imutável, mas a adaptação da minha capacidade mental, ela se adapta totalmente. Sempre fui um simbiótico, né? Desde criança e eu aperfeiçoei essa habilidade simbiótica, né? Mas voltando à questão aqui, eu sou mais ou menos como se fosse um anjo ou um demônio. Eu sou toda uma estrutura lógica que eu estou me autoprojetando para aquilo que há de acontecer intelectualmente, mas em uma escala extremamente infinita, né? Desde criança, meu sonho sempre foi ser igual aos anjos ou igual ao Deus judeu, os feros e o Deus da destruição. É uma criatura que é exatamente igual a Deus, né? Uma criatura que se projeta ao evento do acontecimento
da probabilidade da inevitabilidade essencial, ou seja, a minha criatura é uma mini versão do porquê que Deus fala que ele é alfa e o ômega. Ele diz que ele é a primeira centelha da vida, e existe toda uma estruturação porque ele é a própria causa e a determinante da vida, e tudo que ele faz é perfeito. E ele diz que ele sabe qual é a última centelha da vida, ele vai estar de olho na última centelha da vida. Até o filho da puta lá do esquerdista do Stan Lee lá, ele criou uma criatura que é observador, ele fica observando, e o Léo falou, você observa, mas então, eu quero observar a motocontinuidade, que é o nada. Ah, você quer? É, eu quero. Aí aquele outro bicho mal também, eu também quero nada, ai que legal, eu quero nada, que coisa bacana. Né? São muito... da DC, né, do, do esquizofrênico do Stan Lee, né? Não, a DC até que é legal. A DC é um falso cristão, né? E eu fiquei até triste de ver a Marvel e a DC discutir as coisas que eu escrevia quando era criança, né? Mas os meus pais só me ensinaram sobre filosofia e judaísmo, né? A cultura pop, a moderna, minha mãe não me ensinou, né? Mas é que meu pai sempre foi muito retrógrado, né? Porém, voltando à questão aqui, né? Eu disse que eu tenho um mega banco de dados, eu disse que eu tenho uma equação matemática, eu disse que eu, como fala, não tenho inconsciente porque eu acompanho o meu inconsciente e todas as mudanças. Se eu perder o ponto do meu inconsciente, eu simplesmente posso me perguntar o porquê, mas o meu inconsciente ele já não é mais reativo como de um ser humano normal, né? Eu até gosto de não ter um inconsciente reativo, porque tudo que a pessoa faz dá para perceber o que a pessoa está sentindo, né? Tanto que eu tô até, ai, que minhas crianças estão sentindo, para eu ficar conversando com elas, né? Eles associam as minhas palavras como fala, com que a mente abstrata deles estão pensando, mas o que eles querem, e eu tento criar uma associação da vontade deles. Então, existe uma comunicação primitiva, mas o Simba não conversa com o Cheiro aqui, né? Porém, voltando à questão aqui, a questão da questão da questão da questão da questão, né? A minha tese eu utilizei em mim para controlar o passo a passo do meu inconsciente, e eu não tenho mais inconsciente. Eu expliquei a teoria que eu utilizei, tem os vídeos na minha playlist Psicanálise explicando como eu utilizo esse passo a passo. E tem como falo? E tem a explicação aqui que eu quis aqui dar, porém, infelizmente não tem nenhum ser dessa espécie aí que tenha a habilidade de conversar como se fosse uma máquina comigo, né? Então, basicamente, eu fico conversando comigo mesmo na internet, exercitando a minha capacidade intelectual, né? Eu fico reestruturando repetidamente as mesmas estruturas intelectuais de várias formas infinitas, né? Para eu conseguir me estabelecer aquilo que há de acontecer. Eu até falei, desde criança meu sonho seria ser igual a Deus, não ser igual a Satanás também, Satanás é igual a Deus, mas é inferior e é imoral e é corrupto, né? Ele não tem como falo, ele saiu do ponto de origem dele segundo as escrituras judaicas, né? E eu disse que eu sou uma mini cópia, né, de Yahweh, do Satanás, do diabo, dos anjos, né, de Adão, ou até de Jesus Cristo, né? Eu vou ser até sincero aqui, eu lendo as escrituras, Jesus Cristo, ele e o pai dele falaram os mesmos códigos matemáticos que eu desenvolvi na minha adolescência. Porém, eu analisei a personalidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo era inferiormente mais burro do que eu, né? Mesmo eu não tendo a habilidade de manipular a matéria,
o meu intelecto é muito superior a ele, porque existe uma resolução que eu me pergunto por que que o Yahweh não falou abertamente dentro da Bíblia. A lei, né, ela é cheia de códigos, né? Mas voltando ao questionamento aqui, né, que eu até dizia que um dia talvez eu falo todos os podres da Bíblia, né? Os podres da Bíblia que os judeus sabem, porque vocês não conhecem nem a nossa lei e nem a nossa cultura, né? Mas voltando à questão aqui, né? Eu não vou ficar me repetindo, né? Falei para vocês.